Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa pregação. O pastor Cris, pastor Cristiano, havia me convidado para levar uma palavra para vocês. Hoje, dia 27 de março, eu estaria com vocês aí e eu já havia preparado a palavra, Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. E eu falei, pastor, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar essa palavra e aí eu vou subir esse vídeo para o YouTube e a gente manda o link para as ovelhas e elas assim serão abençoadas da mesma forma, Até porque nós estamos no mundo, o mundo mudou e foi bem na nossa vez, Quem diria que nós estaríamos transmitindo tantos cultos online, Então eu acredito muito nessa palavra de Deus de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então eu quero trazer uma palavra para você, mas antes de trazer uma palavra eu também já quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa. Amém? Aonde você está, se você estiver na sua casa, se você estiver aí no seu trabalho, Algumas pessoas estão indo trabalhar apesar de todo esse coronavírus, então eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, as ovelhas que não são do pastor Cristiano, Pai. As ovelhas são suas. Então, em nome de Jesus, Pai, vem com a Tua bênção, vem com a Tua proteção, vem com a Tua provisão sobre a vida de cada um que vai assistir essa palavra, que vai refletir sobre essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas. Continua sendo com ela. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? A palavra que eu quero trazer no seu coração hoje vai estar lá em Êxodo 31, capítulo 1 até o versículo 11. Mas antes de falar essa palavra, eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus, sendo Deus, poderia ter feito tudo sozinho, sim ou não? Ele era Deus, daqui na terra como homem, mas sendo Deus, tendo os poderes do Senhor aqui na terra. E eu te digo, só que mesmo Jesus sendo Deus, ele chamou 12 apóstolos. Olha que interessante. E aí eu te pergunto, para quem você tem pedido ajuda? Para quem você tem pedido socorro? Isso é importante você ter essa reflexão sobre a sua mente. Então, eu me lembro quando o meu amigo Jefferson, inclusive ele é o meu mentor, e aí eu já deixo uma dica para você, tá? É importante você, homem, você ter um mentor e também você ter um pastor, tá? E o meu amigo e mentor Jefferson, ele acabou sofrendo um infarte e quando eu fui visitá-lo na UTI foi muito interessante. Algo que me chamou a atenção naquela situação é que ele estava muito calmo. Eu entrei lá na UTI para conversar com ele e ele começou, não, Nicola, deixa eu te falar, foi muito bom a nossa amizade, foi muito bom ter vivido com você. Eu falei, chefe, para com esse negócio, cara, para, nada tá resolvido ainda não, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Mas o que me chamou a atenção foi a calma do Jefferson, a certeza da salvação, ou seja, ele não estava preocupado naquele momento se ele ia ou não viver, ele estava preocupado sim com a salvação dele, ou seja, ele estava tranquilo. Então isso me chamou a atenção. E aí quando eu saí de lá, Deus me fez uma pergunta. Ele falou assim, Nicola, se eu te levasse hoje, você teria feito tudo o que eu lhe ordenei? Rapaz, essa pergunta mexeu comigo. Essa pergunta mexeu comigo e eu falei, Senhor, será que eu fiz tudo, o que o Senhor tem me ordenado a fazer? Será que eu fiz tudo o que o Senhor tem me chamado para fazer? E eu fiquei questionando essas questões. E aí, esse é o tema da minha mensagem, essa breve introdução para trazer para você. Qual está sendo a minha oferta para Deus? Então, se essa mensagem tem um tema, o tema é, qual é a minha oferta para Deus? E aí sim eu quero ler o texto da palavra do Senhor, que está lá em Êxodo 31, versículo 1 até o versículo 11. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do meu Espírito Santo, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística
para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo conforme lhes ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, assim como as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, bem como o óleo para unções e incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. Então veja que Deus já está dando aqui a direção. Tudo conforme eu lhe disse, tudo conforme eu lhe ordenei. E aqui, pulando, eu quero que você venha comigo agora de Êxodo 31 para Êxodo 35, lá no versículo 30 até o 35. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal, e concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de quê? De ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores. Então assim, repita comigo. Eu quero que você, onde você estiver, eu quero que você repita comigo. Não sou eu, mas o Espírito do Senhor em mim. Amém? Você tem que entender isso. Não é você, não é a sua capacidade, não é o seu braço, tá? É o Espírito do Senhor em você. Eu gosto muito de uma frase de uma ex-senadora, o nome dela é Carly Fiorina, que ela disse o seguinte: o que eu sou é um presente de Deus para mim. Agora, o que eu faço é o meu presente para Deus. E aí o que você tem feito para Deus? Qual que é o teu presente? Qual que é a tua oferta para o Senhor no dia de hoje? O que você pensa em fazer para que Deus se agrade de você? Né? Qual que é a sua oferta para Deus? Esse é o tema da nossa mensagem aqui. Então eu quero colocar alguns pontos aqui com você. Primeira coisa, era um período muito importante para o povo de Israel que acabara de sair do Egito e estava em liberdade no deserto. Esse era o momento que nós estávamos vivendo lá. E qual que era a mensagem que Deus queria enviar a seu povo com a construção do tabernáculo? Né? Qual que era a mensagem que Deus estava passando? Simples. Eu estou no meio de vocês. Então, nos dias de hoje, nos dias de coronavírus, deixa eu já te deixar uma mensagem aqui. Deus está te dizendo: eu estou no meio de vocês. Eu não os abandonei. Não, Deus não nos abandona, tá? Então você já tem que ter isso claro na sua mente. Terceiro ponto. Aquela obra era de tal importância que qualquer um não poderia fazê-la. Ele não chamou qualquer pessoa, ele chamou os mestres, né? Então, a não ser os mestres em seus ofícios, ou seja, Deus quer desenvolver em você, né, o propósito dele. Ele quer desenvolver em você o melhor que há em você. Amém? Então, ou seja, estamos vivendo um tempo de igual importância, pois somos a geração livres de amarras do mundo. Nada nos prende mais. Nós somos livres. Cristo morreu na cruz por nós e nós somos livres, né? Pois Cristo está em mim e as coisas velhas já passaram. Eu não posso viver pensando nesse mundo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Deixa eu te falar, Deus não perdeu o controle da situação. Então acalma o seu coração, aquieta a tua alma. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você tem essa convicção, fica muito mais fácil você viver nessa terra. Deus está no controle de todas as coisas. Amém?
O sexto ponto é, assim como Bezalel, que foi chamado e capacitado pelo Senhor para fazer a obra com excelência, nós também somos chamados e capacitados para fazer essa obra. Ou seja, agora, somos chamados e capacitados para fazer essa obra de qualquer jeito? Não, nós não podemos fazer ela desleixadamente, nós temos que fazer com excelência. E deixa eu explicar para você aqui a questão da excelência. Excelência não é fazer perfeito, não é ficar perfeito. Excelência é fazer o melhor todos os dias, um pouco a cada dia. Isso é excelência, eu faço de forma gradativa o melhor, entendeu? É o melhor que eu tenho com os recursos que eu tenho. Amém? E sétimo e último item aqui é, hoje veremos esse chamado do Senhor na vida de Bezalel, ou seja, sua capacitação e seu empenho. Bezalel foi chamado, foi capacitado e se empenhou a fazer a obra do Senhor diligentemente, ou seja, ele fazia a obra disciplinadamente. Então veremos e o que temos que saber e fazer de como agir para a expansão do reino de Deus nessa terra. Amém? Então, quando uma coisa é que você sabe que você tem que pregar a palavra, outra coisa é você fazer a pregação da palavra. São coisas distintas. Eu sei que tem que falar do amor de Deus, mas eu não falo. Então, ou seja, as minhas atitudes não corroboram com o meu saber, entendeu? O saber é diferente do fazer. O saber é cognitivo, mas o fazer é emocional. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E você ficou burro naquele momento? Não, emocionalmente você não está bem. Então você precisa desenvolver também o seu domínio próprio. Mas isso aqui é uma pregação para outro momento, legal? Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro item dessa palavra. Temos que fazer tudo conforme a vontade de Deus. Não é conforme a tua vontade, é conforme a vontade de Deus. Veja lá no versículo 11. Tudo deve ser feito conforme a ordem de Deus. A chave de tudo o que vamos fazer para o Senhor está: fazer tudo conforme Ele tem nos ordenado. Essa é a chave. Você fazer da forma que Deus pede para você. Então, ou seja, para a construção, ele deu ordens específicas no tabernáculo, ou seja, entenda que a Bíblia é um manual de como viver a nossa vida nessa terra. Ou seja, devemos viver conforme a vontade soberana de Deus, até porque Deus sabe do seu futuro, Deus já está lá. Então, vamos pensar o seguinte, se Deus sabe do futuro, o que você acha de você perguntar para quem sabe do seu futuro, como vai ser o seu futuro? A palavra de Deus sabe que o futuro que Deus tem para nós é um futuro abençoado. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. São planos plenos de dar esperança e um futuro. Então, ou seja, Deus tem o melhor para nós. Deus tem um futuro de bênção para a nossa vida. E isso nos mostra que o Senhor quer sim que façamos as coisas para Ele e da forma dEle. E não é do seu jeitão, né? Não é do seu jeito. Está entendendo? Não é da sua forma, porque na sua força você não vai vencer. Tem que ser pelo Espírito do Senhor que já está em você, aí dentro do seu coração. Amém? Então o nosso grande desafio é querermos servir, cultuar, adorar a Deus do nosso jeitão e não do jeito de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Tem que ter um desprendimento das coisas do mundo, você tem que estar conectado com Deus, né? Lucas 6,46 diz assim, Jesus disse: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aí eu te pergunto, explica aí por quê? Explica para Jesus. Ele pede para você fazer o que você tem que fazer, você não faz. Você sabia que nós somos os únicos que temos livre arbítrio, né? Os anjos não têm, os demônios não têm. Quando Deus dá uma ordem, eles simplesmente vão lá e cumprem. Agora nós ficamos o quê? Questionando. E aí Jesus vem e fala, por que vocês me chamam de Senhor? Mestre, Senhor, se vocês não fazem o que eu peço para vocês fazerem. Entende? Então você tem que fazer o que Deus está pedindo para você. Jesus quer que você faça o que está sendo pedido e aí você tem que deixar Deus agir, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Apesar de ser uma personagem desconhecido da maioria, né? Bezalel,
Foi um homem que fez tudo conforme a vontade de Deus. E é por isto que é objeto de estudo nesse vídeo de hoje. E aí, lá em Êxodo 38, 22, diz assim, que confirma isso, que Bezalel fez tudo conforme o Senhor disse. Veja lá, Êxodo 38, 22. Fez Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Tudo. Ele fez algumas coisas, não, tudo. Deus pediu, é assim que você tem que fazer. Então, por vezes, Deus vai pedir para você, olha, faça desta forma, haja desse jeito, ore mais, interceda mais, se posicione na brecha. Você é o sacerdote da sua casa, Você, homem, é o sacerdote da sua casa. É você que se posiciona nas madrugadas, É você que dobra o seu joelho e ora pela sua família e protege. É você. O Deus está falando com você. Entende? É importante a intercessão das mulheres, isso é muito fundamental, uma família coesa, falando a mesma língua, estando em unidade. Contudo, Deus vai tratar com você. Tanto que quando ele chega no Gênesis, lá no Éden, e ele faz a pergunta, Adão, o que aconteceu aqui? Por que você está se escondendo de mim? Ele não perguntou para a mulher, porque a parada é direto com você. Legal? Então responde aí no seu coração. Você verdadeiramente tem feito tudo o que o Senhor tem te ordenado a fazer? Você verdadeiramente está fazendo o que Deus pediu para você fazer? Qual que está sendo a sua oferta para Deus? Segundo item, há um chamado de Deus para fazer o melhor, não fazer meia boca, é o melhor. Versículo 31, capítulo 31, versículo 2 diz assim, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor chamou Bezalel pelo nome, Ele está te chamando pelo nome. Agora, o problema é que ficamos tão presos a grandes coisas, nossa, eu quero fazer grandes coisas, que nós não notamos que o extraordinário do chamado de Deus já está acontecendo. Eu não sei para você, mas para mim, existem algumas coisas que é muito simples. Por exemplo, eu sou da área de tecnologia. Algumas coisas para mim é ordinária, ou seja, ela é simples. Agora, de repente, agora mesmo eu gravei um vídeo para uma cliente minha, explicando para ela como é que usava um aplicativo, e para mim é ordinário, é simples, só que para ela, esses 3 minutos de vídeo que eu fiz foi extraordinário, foi sobrenatural. Então, para mim, algumas coisas são simples, mas para outras pessoas são extraordinárias. Então, o quanto que você tem falado da palavra de Deus, de repente você já conhece da palavra de Deus, é algo que é simples para você, é ordinário, é seu dia a dia. Agora, contudo, existem pessoas que nunca ouviram falar dessa palavra, e às vezes você fala uma palavra, você fala um versículo, aquilo falando, uau, que extraordinário. Então, porque para ela é extraordinário porque ela não tem intimidade com Deus, ela não vive esse Deus. Então isso faz toda a diferença. Então entenda que o Senhor já tem nos chamado por meio da sua palavra. E quando estamos envolvidos com o Senhor intimamente, quando eu tenho uma relação de intimidade com Deus, ou seja, comprometer-se com a sua obra é algo muito natural, não é pesado. É muito tranquilo, você vive em paz. Por quê? Porque realmente é isso que eu vivo, eu estou comprometido com a obra do Senhor. Eu quero fazer a obra dele, eu quero expandir o reino dele. E aí eu quero fazer uma outra pergunta, e eu amo perguntas, tá? Se você sabe que o Senhor tem te chamado para fazer o melhor para Ele, qual que tem sido a sua resposta? O que você tem respondido para Deus quando Ele te chama? Responde aí, Novamente, qual que é a sua oferta para o Senhor? Me responde. Pensa aí no seu coração. Terceiro item. O Senhor nos capacita a fazer o melhor. Está lá no capítulo 31, versículo 3 ao 5. E eu enchi do meu espírito, dando-lhes destreza, ou seja, inteligência e conhecimento, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, em prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Ou seja, às vezes eu ouço muito assim, Nicole, eu não sou capaz, eu não tenho, eu não consigo, eu não dá. Então assim,
a minha resposta é isso mesmo, você não é capaz. Né? Você nunca foi capaz. Na verdade, é Deus que capacita. Entenda, nunca foi você, sempre foi Deus. Né? Eu gosto, tem uma frase que roda na internet, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Exatamente. Não é a tua força. Deus vem e te capacita. Né? Por vezes, olha que interessante, às vezes Deus vem e te capacita, te dá inteligência e você não consegue fazer. Por quê? Porque emocionalmente você está abalado e aí Deus precisa tratar isso, entende? Então quando você está ligado com a fonte, Deus trata as suas emoções, dá controle e aí você consegue executar com a sua inteligência. Agora, se Deus não trabalhar suas emoções, você não vai conseguir fazer. Então entenda, quando você fala, Nicola, eu não sou capaz, não é mesmo. É Deus na sua vida, é Deus que te capacita a fazer a obra dele. Então, quando Deus chama alguém para a sua obra, é claro que Ele quer que façamos o melhor. Contudo, descanse dessa preocupação de querer fazer o melhor pelo seu esforço, fazer o melhor com a sua força. Não é assim que funciona. Porque não é na sua força, é na força dele, é na força do Espírito dele. Daí você não faz mais por proposta. Quando você está no Espírito de Deus, quando Deus te capacita no Espírito dele, você começa a fazer por propósito. E aí ele vai te capacitar mais e mais e mais. Amém? Até aqui? Tranquilo? Outra coisa, entenda que, ainda que tenhamos habilidades naturais, elas serão sempre secundárias em relação à capacitação espiritual. Às vezes eu me pergunto, né? Muitas vezes eu falo assim, uau, Nicola, você conseguiu, né? Como que eu consegui fazer isso? E a resposta é simples, Deus em você, só isso. Uma vez eu fiz essa pergunta, falei, nossa Deus, né? Eu consegui fazer. E ele falou assim, bobinho, né? Ainda não mudou o pensamento, não é você, sou eu te capacito. É a minha luz que está brilhando dentro de você, é a luz de Cristo que brilha. E quando a luz dele brilha, automaticamente você aparece, entendeu? Eu gosto muito de uma história de um jumentinho. Conhece a história do jumentinho de Jesus? Existe uma história, né? uma parábola, né? Da história de um jumentinho de Jesus, que diz que um jumentinho voltando para sua casa, todo contente, fala assim para sua mãe, mãe, eu fui à cidade e quando eu cheguei lá, eu fui aplaudido, a multidão gritava alegre, estendia seus mantos pelo chão para mim, todos estavam contentes com a minha presença. Sua mãe questionou se ele estava só e o burrinho falou, não estava sozinho não, eu estava levando um homem e o nome dele era Jesus. Aí a sua mãe falou assim, então faz o seguinte filho, volte lá na cidade, mas agora você volta sozinho, tá? Aí o burrinho falou, tá bom, quando eu tiver oportunidade eu vou voltar lá. Então, quando o burrinho retornou à cidade sozinho, todos que passavam por ele fizeram o inverso, ou seja, maltratavam, xingaram ele e até mesmo batiam nele. Quando ele voltou para casa, ele falou para sua mãe, mãe, estou muito triste, pois nada aconteceu comigo, nem palmas, nem mantos, nem honra, eu só apanhei, fui xingado e maltratado e eles não me reconheceram, mamãe. Indignado, o burrinho disse à mamãe, por que isso aconteceu comigo, mamãe? E a mãe respondeu, meu filho querido, você, sem Jesus, é apenas um jumentinho. Então entenda, não é você, né? Deus não divide a glória dele. Contudo, a sua palavra diz, os humildes serão exaltados e os soberbos serão humilhados. Todas as vezes que você for fazer algo para Deus, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Não é você, não se ensoberbeça, tá? Vai uma dica aqui. Então, essa capacitação que o Senhor nos dá tem pelo menos 3 elementos que eu quero dividir com você aqui. Primeiro, ela vem do Espírito Santo de Deus. E eu enchi com o meu Espírito. João 16,13 vai dizer assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Olha que interessante, nem mesmo o Espírito Santo fala dele mesmo, ele fala do que ele ouve do Pai. Então entenda que não é você. Segunda coisa, ela é plena, essa capacitação, ela enche totalmente você. Veja, capítulo 31, verso 3, e eu o enchi. Você vai estar cheio do Espírito Santo, por isso que você vai conseguir fazer as coisas. E isso mostra, né,
Que quando Deus escolhe, Ele prepara de maneira completa. Fica tranquilo. Senhor, não sei se eu sei falar, não sei se eu sei abraçar, não sei se eu sei explicar. Sossega. A palavra de Deus diz assim: encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre. Então, é Deus que te capacita. Sossega teu coração, você vai conseguir. As habilidades já estão aí. Deus só vai potencializar aquilo que você já é. Amém? Segundo item, o Senhor hoje nos dá essa capacitação plena do Espírito Santo. Quando Jesus foi aos céus, ascendeu aos céus, Ele falou: e vai vir o Consolador. E este é o Consolador. Através das Escrituras, lá de Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então está tudo ali. Jesus foi, o Espírito Santo veio, deixou a palavra de Deus, basta você lê-la todo dia, exercitar essa palavra, ou seja, praticar essa palavra todos os dias, e você vai estar apto e plenamente preparado para toda a obra que você precisa fazer. E é toda a obra, não é só a obra de Deus, tá? A sua obra profissional, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, onde quer que você esteja, você vai estar apto e plenamente preparado se você buscar em Deus. O terceiro item é que ela é ampla. Ela vai te capacitar em diversas áreas. Não importa, eu sou pintor, eu sou mecânico, eu trabalho com informática, eu trabalho com costura. Não importa a área que você trabalha, Deus vai te capacitar em todas as áreas. Aquela que você precisar, Ele vai te capacitar. Olha aqui, fala: Bezalel foi capacitado com habilidade, com inteligência e com conhecimento. Ou seja, as importantes áreas de sua personalidade foram atingidas em cheio pela atuação ampla do Espírito de Deus. Em cheio. Né? Quando Deus te enche, meu amigo, Ele te enche por completo. Por isso fala: enche do Espírito Santo. O que coloca você em condições acima da média. Então, por isso que fala: os filhos de Deus têm que ser muito mais ousados que os filhos das trevas. Tem que ser. Por quê? Porque nós temos a fagulha de Deus, uma fagulha divina dentro de nós. Se você lembrar lá em Gênesis 1:26, diz assim: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança dele. Ele soprou sobre nós. Imagina, para você ter uma ideia, agora por causa do coronavírus, o que está acontecendo? Se você espirrar, você tem que fazer o quê? Cobrir, porque esse espirro pode contaminar você. Sim ou não? Veja, Deus soprou sobre nós o fôlego de vida. Então, ou seja, veio o DNA divino para dentro de você. É só você ativar isso. E eu te convido a você ativar toda essa habilidade que tem dentro de você, toda essa capacidade, toda essa inteligência, todo esse conhecimento. Em nome de Jesus, atinge isso. Então, ou seja, nós vamos ser acima da média. As pessoas vão olhar e falar assim: uau, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem que teme ao Senhor. E você vai poder fazer toda a obra do Senhor com excelência. Entende o que é fazer com excelência? É estar cheio do Espírito Santo. E aí eu te falo, você cheio do Espírito Santo, qual que está sendo a sua oferta para Deus? O que você está oferecendo para o Senhor? Quarto item, o Senhor nos chama para ensinarmos uns aos outros. Olha que lindo isso. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Então assim, não se engane, quando o Senhor nos chama e nos capacita para fazer a sua obra, Ele espera que nós multipliquemos o nosso dom. Sabe o que eu tenho feito aqui na minha comunidade? Eu até falei para a minha pastora, eu falei: pastora, aqueles que estão enterrando talento, eu quero que a senhora fala que eu quero esse talento. Porque se está enterrando, eu vou pegar ele para mim. Porque Deus fala que vai tirar daquele que tem 1 e vai dar para aquele que tem 10. Então começa a multiplicar o seu talento, porque senão também eu vou pedir para o pastor Cristiano orar aí, tá? Para que aquele que está enterrando o talento dá para aquele que está fazendo a obra. Porque eu preciso de mais talentos, eu preciso de capacidades, habilidades, conhecimento. Entende isso? Agora, se você enterra aquilo que Deus te deu, como é que vai ser? Né? Não vai dar certo. Então, deixa eu falar algo para você aqui. Deus sempre vai te levantar, sempre, de todos os seus fracassos. Você fracassou na vida, Deus vai te levantar. Agora, Deus não vai te levantar das suas desculpas. Para de ficar dando desculpa para Deus. Para com esse negócio.
Você já tem toda a habilidade, você já tem todo o conhecimento, você já tem o Espírito Santo de Deus. Basta agir. Ah, Nicola, se der medo. Medo, vai com medo mesmo, tá? Porque ele não existe, você precisa ter prudência. São coisas distintas, tá? São coisas distintas. Então, lembra de Moisés? Ah, Senhor, eu não sei falar. Ele foi treinado nas melhores escolas de Faraó. Ele era para ser o sucessor de Faraó, Moisés, porque morria muitas crianças na época. Então tinha-se mais de um filho. E quando ele era homem, ele era treinado para ser Faraó. Ele seria o sucessor. E aí o que acontece? E aí ele fala que para Deus, ah, Deus, eu não sei falar, eu gaguejo. Para com esse negócio. Você sabe falar assim, abre a tua boca. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu fui para um treinamento em São Paulo e aí teve um pastor Marquinhos, lá do Acre, e ele veio do Acre para me encontrar em São Paulo num treinamento, eu nunca o conhecia, e aí eu comecei a falar, e quando eu peguei o microfone eu comecei a gaguejar, comecei a tremer, e aí eu falei assim, é que eu não sei falar direito. O pastor Marquinhos ouviu aquilo, gravou. Terminou a reunião, quando eu estava saindo da reunião, do nosso treinamento, ele falou assim, vem cá, Nicola, Deus manda te dizer que quando você fecha a sua boca, muitas pessoas perdem de não ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão deixando de ser abençoadas porque você está fechando a sua boca. Cara, aquilo veio como flecha no meu coração. Então, daquele dia em diante, eu resolvi abrir a minha boca, me desafiar. Aonde eu estou gravando aqui, você não tem ideia como é que está o arsenal aqui. Tem um banco aqui, tem uma mesa, sabe? Tudo para quê? Não tem desculpa. Se você quer falar da palavra de Deus, você vai dar um jeito. Então, eu dei um jeito, sabe? Minha esposa me ajudou, foi muito legal aqui, sabe? Então, tudo para que você pare de dar desculpa para Deus. João 15,16 diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Agora pergunta, e aí eu quero que você responda para você. Se Deus te encontrar, Ele vai te podar ou Ele vai te cortar? Sabe qual que é a diferença, né? Quando Deus poda é para que você dê mais frutos. Agora, quando Ele corta é porque essa árvore não está dando fruto, não serve para o reino dEle. Então você nasceu para dar fruto. Começa a dar fruto. Para quê? Para que você tem que dar fruto? Para que a obra de Deus avance. Você tem que estar disposto a preparar outras pessoas. É igual agora, o pastor Cristiano me convidou para levar essa palavra para você. Então, estou levando essa palavra para você, para preparar você, para abrir sua mente, para abrir o seu entendimento, para abrir o seu conhecimento, para mudar a sua mentalidade, para transformar o seu ser. Deus não quer apenas te curar fisicamente, Ele quer te curar também mentalmente, Ele quer mudar suas emoções, sarar as suas emoções, em nome de Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Você vai ter que ensinar outras pessoas, isso aqui é discipulado. Você vai ter que continuar fazendo isso, pregando a palavra, falando do amor de Deus. E no nosso estudo de hoje, nesse vídeo que eu estou falando para você, nos diz que foi o Senhor que colocou o desejo de ensinar no coração, tanto de Bezalel quanto de Aholiabe. Então eu creio sim que Deus vai trazer pessoas para perto de nós e vai nos encher com esse desejo de compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas com outras pessoas. As pessoas querem saber o que tem de diferente com o Nicola, o que tem de diferente com o pastor Cristiano, o que tem de diferente, né, com as pessoas que carregam Jesus no coração. Existe algo diferente e é Jesus, e aí você vai poder compartilhar dessa palavra. Para você ter uma ideia, eu fiz um curso em Brasília, um curso de formação em coaching, e nessa formação tinha um amigo que eu conheci lá, o Gabriel, e ele me permitiu dar esse testemunho. E eu perguntei para ele, né, o que foi que aconteceu de mais importante, né, nesse curso, que foi bacana para ele. E aí ele pegou e mandou um texto para mim, eu quero ler para você a frase que ele mandou para mim no WhatsApp. Muita coisa valeu a pena, meu amigo, no curso de formação em coaching, mas o que mais valeu a pena mesmo foi eu ter me reatado com Deus. Eu posso te dizer que foram os R$ 7.800 mais baratos que eu paguei. Veja, a oportunidade de falar do amor de Cristo, Ele olhou para a minha vida, Ele olhou para as minhas palavras, Ele olhou para a minha forma de falar, do meu jeito, da minha forma de se comportar e viu Cristo ali, e viu Jesus possível.
eu estava comentando que teve um rapaz que veio aqui na frente que ele mais falava do inferno do que do amor de Cristo. E aí eu falei para ele, olha, desse jeito você não vai conectar as pessoas com você. Para você conectar as pessoas com você precisa falar do amor de Cristo. Eu entendo que essas pessoas que não querem aceitar Jesus vão para o inferno, mas eu não posso falar só do pior que vai acontecer. Eu preciso falar do melhor que vai acontecer. Eu preciso falar, sim, do amor de Cristo. E aí, de novo, eu vou perguntar para você, qual tem sido, sim, a sua oferta para o Senhor? O que você tem oferecido para Deus? E aí eu quero concluir essa minha pregação, quero concluir essa minha palavra que eu quero deixar no seu coração para você refletir de tudo que nós falamos aqui hoje. Primeira coisa, a nossa geração precisa e necessita de novos Bezalel. E aí eu pergunto, tem Bezalel aí do outro lado? Né? Tem Bezalel aí? Deus quer transformar você num Bezalel, Deus quer transformar você num Aholiabe, né? Pessoas que são capazes, que tenham destrezas com as suas habilidades, que dependem do Espírito Santo de Deus, que são pessoas que vivem a palavra de Deus. Lembre-se, cristianismo é um estilo de vida, não é um faz de conta. Você precisa viver, é seu estilo, é assim que você vive, é dessa forma que você vive. Bezaléis que fazem tudo conforme a vontade de Deus. Não é conforme a sua vontade, como você aprendeu nesse vídeo, é conforme a vontade do Senhor. Terceira coisa, que quer fazer sempre o melhor, fazer com excelência, e não para os homens, e sim para Deus. Você não está aqui para agradar homens, você está aqui para agradar o Senhor. E quando você agrada o Senhor se agrada daquilo que você tem feito, automaticamente os homens se agradam de você. Por quê? Porque você está espelhando o melhor de Deus aqui na terra. Quarto item, quem entende, que entende que a sua capacitação vem do Espírito Santo de Deus. Por mais que você estude, meu irmão, se Deus não achar graça sobre a sua vida, você não vai aparecer, você não vai despontar, porque a capacitação espiritual só vem daquele que é Espírito e verdade, só vem do Senhor. E quinto e último, Bezaléis, que estão sempre prontos a ensinar outros Bezaléis, ou seja, discipulado, ensinar a palavra de Deus. E novamente eu quero perguntar para você, qual é a sua oferta para Deus? Diante de tudo que você já tem, diante de tudo que Deus já te capacitou, Deus já te deu, basta você só ativar, colocar em prática aquilo que já está em você. O que você tem oferecido? Qual é a sua oferta para o Senhor? E aí, eu quero fazer nesse vídeo, um ato profético. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E o que eu quero profetizar? Eu quero profetizar o que está lá em Êxodo 35:30. Só que como que eu vou profetizar isso? Eu vou profetizar isso trocando os nomes que estão lá pelo meu nome, pelo nome da minha família. Por isso eu quero que você faça da mesma forma. Depois você abre em Êxodo 35:30 e você vai pegar os seus nomes e vai colocar nesse versículo e você vai profetizar sobre a sua vida, assim como eu estou ensinando para você agora. Amém? Então eu quero profetizar. Êxodo 35:30 diz assim: o Senhor escolheu Nicola, filho de Odair e Ruth, neto de Madalena e Otacílio, da tribo dos Reguine e dos Losaco, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade para executar todo e qualquer tipo de trabalho. E mais, além disso, designei Marlene, filha de Antônio e Auridete, da tribo dos Marquezine, para me auxiliar. Então veja, você precisa profetizar sobre a sua vida. Como é que você espera que a sua família esteja? Como é que você espera que a sua casa esteja, que o seu trabalho esteja? Você precisa profetizar e profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida, assim como os profetas faziam. Isso é profetizar, isso já é ver o futuro, e eu creio nessa palavra. Então profetiza essa palavra sobre a sua vida. E aí a minha última pergunta, como eu falei para você, eu amo pergunta, a minha última pergunta para você é: a partir de agora, de tudo que você aprendeu nesse vídeo, de tudo que você aprendeu nessa palavra, nessa ministração, Deus pode contar com você a partir de agora? Responde para Deus isso, Ele está doido para te ouvir. E agora eu quero orar por você. Deus, mais uma vez eu quero te agradecer. Obrigado por essa palavra, obrigado porque
O Senhor tem tido misericórdia do teu povo. Quero te agradecer, ó Pai, pela vida do pastor Cristiano, toda a sua casa, abençoa, guarda. Obrigado pela oportunidade. Abençoa também, Pai, todos esses homens e todas as pessoas que irão ouvir essa mensagem. Seja com elas, dando habilidade, destreza, sabedoria do alto, discernimento, conhecimento, para que todos eles, Pai, possam estar aptos e plenos para executar a tua obra, para viver a vida abundante que o Senhor tem prometido para eles aqui na terra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você paz e prosperidade. Shalom. Deus te abençoe.